Botón de fusilamiento. El coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota em que seu padre lo llevou a conhecer o hielo. Oi, meu nome é Sonali e esse é o Ler Coffee, Livros de Café, onde a gente vai conversar sobre livros tomando aquele cafezinho. Como vocês puderam perceber aí na introdução, o livro de hoje será 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. Esse que é um dos maiores clássicos do século XX, um dos maiores livros da nossa literatura latina. E, gente, maravilhoso, perfeito. Eu amei esse livro, ele se tornou uma das minhas melhores leituras dos últimos tempos, quiçá um dos melhores livros que eu já li em toda a minha vida. Sim, eu acho muito difícil esse livro não ser favorito de quem já o leu, porque realmente ele é um livro que marca a gente. Ele é um livro, ai, gente, incrível, incrível, incrível. Eu sei que vocês já devem ter visto várias resenhas sobre esse livro, já ter lido, né? Quem já leu, inclusive, já deixa aí nos comentários, vamos debater um pouquinho sobre ele. Mas assim, eu achei essa leitura tão impactante, tão maravilhosa, que eu quis vir aqui desabafar com vocês um pouquinho, encontrar com quem conversar sobre ele e falar um pouquinho sobre esse livro, o quanto ele é maravilhoso. E vamos começar falando sobre o criador, né? Esse maravilhoso aqui, que é Gabriel Garcia Marques. Nasceu em 1927 na aldeia de Aracataca, nas imediações de Barranquilha, Colômbia, autor de alguns dos maiores romances do século XX e mestre do realismo mágico latino-americano. Recebeu o Prêmio Nobel de Literatura em 1982, e eu acho que todas essas informações você já deve saber, né? Você já deve ter visto aí em algum canto. Para quem não conhece, eis um pouquinho aí sobre quem é Gabriel Garcia Marques. Além do mais, ele foi um jornalista, ele foi um ativista, ele foi um político, então nas suas obras a gente vê muita presença dos contextos históricos, sociais e políticos que fundaram a história da América Latina. Aqui, por exemplo, a gente vê muito isso em formas de alegorias, como por exemplo nas guerras civis, na luta lá contra a ditadura, e no massacre de Las Bananeiras, que foi um triste episódio que aconteceu no início do século XX, lá na Colômbia, onde mais de 2.000 trabalhadores foram assassinados e esquecidos praticamente, quiseram apagar essa história, abafar como se eles nunca tivessem existido, e tudo isso ele traz aqui em forma de alegoria, trazendo todo esse contexto para a obra e enriquecendo o seu livro. E como a gente já leu aqui na introdução, nas informações, aliás, esse livro faz parte do estilo do realismo mágico, no gênero do realismo mágico, que é uma corrente literária muito forte aqui na América Latina, não só uma corrente literária, como também artística, onde mistura elementos do fantástico com a realidade, que faz com que tudo se torne mais aceitável, entendível. É, um pouco é tipo uma contracultura da fantasia europeia, que a gente já era acostumado, né? E é uma forte característica da literatura latina, porque também foi uma forma que os escritores e artistas encontraram de revelar e mostrar, tornar conhecido um pouco da cultura do povo da América Latina, que é uma cultura carregada de crendices, superstições, e todo esse miticismo por trás do povo latino-americano, cada um com suas crenças e tal. E, gente, esse livro não foge à regra, né? Como eu falei, como a gente já sabe, é um dos maiores clássicos do século XX, é um dos livros mais lidos de toda a história. Gabriel Garcia Marques foi o responsável por tornar a literatura latina lida em todo o cenário mundial, né? Colocou a literatura latina no cenário mundial da literatura, onde antes a gente só via literatura inglesa, literatura americana. Então esse livro foi já tinha livros, né, com realismo mágico, obviamente, mas esse livro, através dessa história aqui, a literatura latina ganhou destaque. Então, 100 Anos de Solidão
em linhas gerais, eu não quero trazer spoiler para vocês. Inclusive, eu anotei aqui algumas coisas, porque como eu sou uma pessoa muito conversadeira, eu tenho medo de deixar alguma coisa passar, ficar focando muito só no assunto. Então, 100 Anos de Solidão, gente, ele traz a história dos Buendia. E aqui eu acho muito interessante que nesse livro ele traz a árvore genealógica, porque a gente se perde. Eu passei o livro inteiro voltando aqui nessa árvore genealógica. E os patriarcas José Arcádio, né, Buendia, e a Úrsula Iguarã, eles são primos e moram numa aldeia e tem um casamento, tudo muito bonito, eles são muito apaixonados, só que a mãe dela coloca nela um trauma grande, né? Porque por conta das crenças e das superstições, ela diz que se eles dois tiverem um filho, vai nascer com um rabinho de porco. E isso vai ficar atormentando a Úrsula, né? E misturado a isso, também vai acontecer lá um evento onde o José Arcádio vai assassinar um homem e esse homem vai ficar aparecendo para eles, roubando a paz deles. Então ele decide deixar ali a aldeia e buscar um outro lugar para morar com ela. E com ele vai outras pessoas, umas 20, 30 pessoas, o acompanham nessa jornada em busca do mar, porque na cabeça dele ele sabe onde é que fica, né? Só que eles rodam e não encontram, e eles já cansados se encostam lá num canto. E durante a noite ele tem um sonho revelador que ali vai ser a Macondo, uma cidade enorme e tal. Então é ali que ele decide fundar a Macondo junto com essas outras pessoas. Então ali ele vai criar a família dele, desse relacionamento, vai nascer, eu vou ler aqui, porque, gente, é confusão, viu? Porque os nomes são iguais, praticamente em todas as gerações. Vai nascer José Arcádio, Amaranta e Coronel Aureliano, né? O famoso Coronel Aureliano Buendia, que a gente usou aí na introdução do vídeo, que também é a mesma, é o início da série, que foi uma adaptação perfeita. Esse livro eu amei. E eu vendo aqui alguns vídeos a respeito dessa adaptação, né, que o Gabriel Garcia Marques não queria que fosse adaptado esse livro, porque ele via que não tinha como colocar em telas a grandeza desse livro, como é que ia explicar tudo direitinho, ele não era a favor de adaptação. Só que aí os filhos dele, e eu agradeço a isso, foram os produtores da série, saiu essa série maravilhosa. Eu tenho um pé atrás com as adaptações da Netflix, gente. Eu sempre acho que elas não são tão fiéis aos livros. Eu sempre me decepciono. A última foi Persuasão de Jane Austen. Gente, eu odiei. Mas essa daqui eu amei. Eu acho que é por conta que os filhos dele não deixaram, não abriram mão de fazer as vontades do pai, né? E a série ficou perfeita. O único defeito é porque a segunda parte só é ano que vem, né? Só em 2026. Ficou uma introdução perfeita. E esse livro, esse início do livro, que é esse que a gente colocou na introdução, é um início muito enigmático, né? Porque ele já joga aí com o tempo, já faz a brincadeira com o tempo, que é um dos grandes focos desse livro, é o tempo que não é linear, é um tempo circular, ele vai e volta entre as gerações. E ele faz esse jogo do tempo já aqui no início do livro, mostrando para a gente um possível acontecimento que vai acontecer lá na frente. Muitos anos depois, diante do pelotão de fuzilamento, o coronel Aureliano Buendia havia de recordar aquela tarde remota em que seu pai o levou para conhecer o gelo. Então, Macondo já está fundada, de repente começa a chegar uma tribo de ciganos lá trazendo curiosidades que já são muito usadas nas grandes cidades, mas que para aquele povo não eram conhecidas, né? Como os imãs, que isso fez com que Aureliano fizesse um escarcéu atrás de ouro. Aureliano não, o José Arcádio, o pai dele, atrás de ouro e não encontrou. E depois ele voltou com o gelo. E ele que é a figura do Melquiades, que é um personagem muito peculiar desse livro também. Ele não faz parte da família através do sangue, mas ele é uma figura que ele vai vivendo através das gerações por conta dos seus escritos que ele deixou, né? Cada um dos Buendia, seja um Aureliano ou um Arcádio, porque os nomes se repetem aqui. Que faz essa ideia do tempo, já é que o tempo vai se repetindo. Então ele já joga essa brincadeira com os nomes para a gente ter a noção de que
as histórias também vão se repetindo, sabe? Parece que a memória, que é outro grande aspecto desse livro, a memória não foi. Eles não davam bola para a memória, porque, tipo, um acontecimento que aconteceu com o seu antecessor, que poderia servir de exemplo para ele não fazer, né, para ter um outro futuro, uma outra saída, ele vai lá e repete, e acontece tudo de novo. Então é uma memória, digamos, fraca. E a grande protagonista desse livro, para mim, sem dúvidas, é a Úrsula. Eu acho ela uma mulher extremamente admirável, firme, forte, o pilar dessa casa e de Macondo também. E ela vive mais de 100 anos e até o último dia de vida ela era aquela mulher lúcida e que levanta a casa, tanto que depois que ela vai, a casa começa a se decompor, a Macondo também começa a se decompor. E tudo isso, gente, a gente vai acompanhando a história dessa família através das gerações e as alegorias que o Gabriel Garcia Marques colocou aqui a respeito das guerras civis, da ditadura. Todo Aureliano participou direto ou indiretamente disso. E a gente vê também muitas mortes, prostituição. A gente vê esses cenários que são cenários muito típicos aqui da América Latina, eu também eu acho que nem só da América Latina, né? Em todo o mundo. Mas como são países mais emergentes, digamos assim, a gente vê essa precariedade nas relações, essa falta de saída. Não, a educação aqui realmente não é um tema muito abordado, eles vão deixando a vida levar eles. E, gente, sério, foi perfeito esse livro, essa leitura foi muito maravilhosa. Deixa eu ver aqui se eu não estou deixando passar nada, né? Como eu disse para vocês, esse livro. Sem falar, gente, que mesmo ele trazendo assuntos tão difíceis, né? É porque eu não quero trazer spoilers aqui, mas vai acontecer muita desgraça nesse livro, vai acontecer muita coisa. Mas ele não é um livro pesado, sabe? Ele é um livro que faz a gente rir, que faz a gente conhecer um pouquinho, mesmo sem saber, porque a gente sabe que é uma cidade em algum país da América Latina, não diz exatamente qual, mas a gente sabe que é. E a gente vai conhecendo um pouquinho dessa cultura, né? E toda essa magia, a chuva de flores, o dilúvio, também tem muito essa mistura de passagens bíblicas aqui, né? Como a Gênese, a criação de Macondo, o Apocalipse, que é o fim de Macondo, e o fim da estirpe dos Buendias. Aí tem o dilúvio, que são bem 4 anos de chuva, 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 e tudo eles deixaram para depois da chuva. Gente, sério, eu acho que eu tô atropelando essa resenha, eu acho que não vai ficar muito boa, não. Mas é assim, gente, quando eu criei esse canal aqui, foi para conversar de livros de forma bem natural. Eu já vi aqui vários vídeos falando a respeito de da gente criar um roteiro, da gente seguir um roteiro bem específico, mas aí eu acho que às vezes a gente vai perdendo um pouco a naturalidade ao falar de livro. E todo leitor, gente, quando vai falar de um livro, ele se perde. Você não se perde, não? Eu tenho certeza que você vai se perdendo, porque é tanta coisa que a gente quer falar e a gente vai lembrando dos fatos e vai querendo trazer. Se você já leu esse livro, já deixa aí nos comentários o que é que você achou dessa leitura, o que é que mais lhe impactou nesse livro. Para mim, o que mais me impactou nesse livro, além da figura de Úrsula, é essa questão dessa. Eu entendi que era como se fosse uma maldição nessa família também. Da família, dos integrantes dessa família seguirem sempre em direção à desgraça, ao fim, à violência. Eles não. A pobre da Úrsula, coitada, não teve paz durante todo esse livro. E tudo isso ocasionado pela arrogância, pela soberba, pelo poder. Aureliano, quando começou, Aureliano, o primeiro Aureliano, né? Quando ele entrou na guerra, ele nem era de guerra. Não tinha ideia, ele não tinha ideais políticos, ele não tinha opiniões políticas, ele entrou e a princípio era de forma justa, era para realmente buscar mais direitos, acabar com essa ditadura que estava querendo se impor lá em Macondo e acabando com o estilo de vida das pessoas que sempre viveram em comunhão,
É tanto que não tinha um líder, todo mundo era por si, todo mundo vivia muito bem. Então, quando ele viu que tudo aquilo ali estava prestes a ser destruído, ele entrou na guerra com esses ideais, né? Mas meio por fim, a guerra já meio que acabada e ele querendo recomeçar outra, mas ali já não era por ideais, ali era só pela simples busca de poder. E é o mesmo que acontece com essas guerras que a gente vê hoje, né? As guerras começam com um ideal bonitinho e lá, mas meio por fim, quando termina, gente, é só dois, três ou quatro, um grupo pequeno buscando o poder. Isso aí é muito bem retratado em 1984, né? Que quando você se rebela contra um sistema, a princípio você vai por conta de ideais, por conta de problemas que estão acontecendo ali naquela sociedade, então você tem que bater de frente, mas aí meio por fim você já quer mudar o seu bel prazer, de forma bem subjetiva. Então é a mesma coisa que acontece aqui com esses personagens. Então eu entendi que esse livro traz muito essa questão da desgraça familiar, é como se fosse realmente uma maldição. É tanto que eu estava lendo aqui, eu ficava dizendo, muito mais antes tivesse nascido com um rabinho de porquinho, gente, porque o que Úrsula passou com esses filhos, mas é uma escrita tão poética, uma escrita tão bonita e tão cheia de humor que você não sente o livro pesado, como eu já falei, né? Você acha graça. Eu não digo que a gente se apega aos personagens, porque eu acho os personagens aqui, a sua grande maioria, bem uó. Mas a Úrsula e o José Arcádio, né? O primeiro José Arcádio, o Melquiades também é um querido, gosto também. Mas os outros, gente, sério, é só para dar dor de cabeça, só para estressar a gente. Mas é um livro realmente incrível. Me desculpem já de antemão se eu tiver deixado algum assunto interessante, mais interessante do que eu já falei aqui, por exemplo, de fora. Mas é porque falar de livros é assim, né, gente? A gente vai se empolgando e vai se perdendo. E eu marquei tanto esse livro, gente. Eu marquei muito esse livro, porque muitas passagens me chamaram a atenção. Quando eu via que ali ele queria trazer a opinião dele a respeito de um evento político, de um evento social, eu marcava. E eu vou aqui, deixa eu sortear aqui um trecho para a gente ler juntos. Tá aqui. Mas não se esqueçam de que, enquanto Deus nos der vida, nós continuaremos sendo mães. E por mais revolucionários que os senhores sejam, temos o direito de baixar suas calças e dar-lhes uma sova na primeira falta de respeito. Isso aqui quem disse foi a nossa querida Úrsula. Gente, essa mulher é maravilhosa. E eu amei a atuação dela na fase mais adulta. Essa atriz aí, que eu vou deixar a foto pra vocês, eu amei, eu senti a energia da Úrsula, sabe? Eu achei maravilhoso, maravilhoso esse livro. Deixa eu ver se eu não esqueci nada. É, falei, eu acho que mais ou menos tudo mesmo. Mas é isso, gente. Eu queria ser muito objetiva, mas eu também não queria ser seca, sabe? Aquela coisa engessada de ficar falando como se eu fosse um robô. Eu queria um contato bem mais próximo aqui entre a gente. Por favor, se você leu, deixe nos comentários o que você achou dessa leitura. E esse livro, ele me pareceu muito com este livro aqui, A Casa dos Espíritos, da Isabel Allende. Isabel Allende é chilena. Aqui nesse livro a gente vai acompanhar também a geração de uma família. Tem todo esse realismo mágico por trás, tem o sobrenatural na personagem de Blanca. É Blanca, né, gente? Que eu sou apaixonada. E é a família dos Trueba. E toda essa questão também do golpe que o Chile sofreu, ela traz também aqui em forma de alegoria, a interferência dos Estados Unidos, que acontece tanto nesse livro quanto nesse livro, a interferência de países estrangeiros para moldar aquele país ao seu querer, né? Colocando, inflamando ali rebeliões. Então a gente vê muito isso aqui em A Casa dos Espíritos. Eu acho eles dois bem parecidos. Mas esse aqui eu achei a leitura dele mais suave, mais leve. Mas todos dois são maravilhosos. Então, se você gostou de Gabriel Garcia Marques e ainda não leu Isabel Allende, lê A Casa dos Espíritos, que você vai perceber várias
peças bem semelhantes aqui. E, gente, é a típica literatura latino-americana, cheia de realismo mágico, cheia de contexto histórico e social, através de alegorias que mostram as moldagens que fizeram com que a América Latina fosse o que é hoje, né? Aqui nós temos Chile, aqui nós temos Colômbia. É incrível, incrível. Aqui na nossa literatura, eu acho que o mais próximo do realismo mágico que a gente vai ter, dos que eu já li, é a Memórias Póstumas de Brás Cubas. É um pouco de realismo mágico ali também. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de curtir, de compartilhar com algum amigo, de se inscrever no canal. Isso vai me ajudar muito. Estou começando agora por aqui, então vou me desculpando aí qualquer falha, qualquer atropelo, qualquer coisa que eu deixei de falar sobre esse livro, porque a responsabilidade para falar num livro desse é realmente muito grande. E eu tenho medo de não saber passar para vocês a experiência que eu tive e o valor que ele merece. Mas, gente, esse livro aqui, se eu pudesse dar 1000 estrelas, eu daria 1000 estrelas, porque realmente ele é um livro incrível. E se você tem interesse de assistir a série, eu recomendo que você assista primeiro, leia primeiro o livro, porque a série, gente, foi feita para o leitor. A série foi feita para o leitor do livro e fez todo aquele imaginário enquanto lia. Gente, saiu melhor do que eu imaginei. Eu imaginava Macondo de um jeito e eles me entregaram uma Macondo ainda mais mágica, mais lírica, mais linda. Amei muito. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de coração. Obrigada por terem assistido e até o nosso próximo vídeo. Vou dar aqui um gole de café que eu tô com garganta seca já. E até a próxima.